Fala rapaziada, boa tarde. Olha só, hoje tá bem corrido. Eu tô aqui no evento do Quali Síndicos, ó, com a Clênia. Vou mostrar pra vocês, ó. Hoje agora a gente tá no intervalo, né? Aquele momento de network. Mas eu já quero deixar aqui, ó. Você que é gestor condominial, você que atua em condomínios ou presta serviço para condomínios, olha, esse evento aqui tá demais, tá? O evento tá demais, tem muita gente boa aqui, muitos síndicos parceiros, muito colega, muito amigo também, por que não? Aqui eu considero muitas pessoas que estão aqui como amigas e eu tive que aproveitar um espaçozinho aqui de tempo para poder fazer a live. Ó, a Geise entrando aí, já vou mandar aqui o convite para a Geise, que é a nossa. Ó, o convite aqui já foi, Geise. E aí, Geise, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Tudo bem? Consegui. Boa tarde. Hoje a gente está um pouquinho corrido por causa do evento, né? Até que já quero te pedir até perdão aí pela correria. Não, não Perdão tem também problema. pessoal, né? A gente deu uma atrasada, mas eu tô na organização do evento, eu falei, não, eu tenho que fazer a live, não posso deixar, né, de fazer. E estamos aproveitando aqui o espaço. Como toda live, eu já quero deixar aqui, ó, se apresenta aí, pessoal, fala à vontade aí, fala um pouquinho sobre você, né, sobre como é a sua atuação. E obrigado por tudo, tá? Nada, eu que agradeço, né, de você ter me convidado. Faz um tempinho aí que a gente já tinha organizado essa data. E Sim. quem eu sou? Eu me chamo Geise Ferreira. Eu sou estudante de psicologia. Esse ano eu estou concluindo a minha faculdade de psicologia, ainda não atuo na área. Eu sou sexóloga, o meu foco hoje de trabalho são as mulheres. Se eu contar um pouquinho da minha trajetória, na verdade, a minha primeira graduação foi em ciências contábeis, eu sou contadora. Eu atuei quase 10 anos na área, fui concursada, não estava me sentindo feliz ali dentro daquela rotina de todos os dias a mesma coisa com planilhas, então foi a hora em que muita coisa aconteceu e eu resolvi abandonar a área do concurso público e seguir aquilo que meu coração pedia, que era trabalhar com mulheres. E hoje eu trabalho com mulheres, eu trabalho com palestras na área de empoderamento feminino, autoestima, sexualidade, faço roda de conversa. Daqui a pouquinho também vou estar atuando na área de terapia sexual, ou seja, para tratar também disfunções sexuais, tanto de homens quanto de mulheres, mas confesso que o meu público-alvo são as mulheres e trabalho com atendimento presencial, online. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Como eu me tornei. Vou deixar você perguntar, né? Senão eu falo demais. Vai lá, conduz. Eu acho que eu tenho uma coisa que é curiosa, que eu estou trazendo sempre para cá. Quando a gente fala sobre. Quando eu decidi, né, abrir essa live, né, esse programa, para poder falar sobre empreendedorismo, poxa, o empreendedorismo nem sempre é aquela visão de empresa, né? Porque, para mim, um empreendedor, aqui é o empreendedor de sucesso, ele tem algumas bases, né? Ele tem uns pilares que ele precisa saber, que ele precisa ter controle ou dominar. Porque a gente fala, você que fala muito, né, como sexóloga, a gente sabe que essa energia sexual, né, das pessoas, ela é muito intensa, né? A nossa energia, ela é muito intensa. E muitas pessoas que não estão, né, em padrão, alinhado, né, com a sua energia sexual, eles acabam ficando até doentes, né?
Sim, a energia, a sexualidade ela está em todo ser humano. Então, a nossa sexualidade, ela está desde os nossos propósitos de vida, aquilo que eu quero fazer. Quando a gente não está com essa energia alinhada, ela pode sim te levar, de repente, a uma compulsão sexual, onde as pessoas elas acabam para ter aquele sexo ali de qualquer forma, de qualquer jeito, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, você pode se envolver em relacionamento abusivo. Você pode, às vezes, mulheres, eu percebo muito, assim, mulheres que estão no desespero de um relacionamento, elas acabam se ferindo, indo para a cama com qualquer homem, e a gente carrega, assim, essa energia das outras pessoas. Então, é uma coisa que a gente precisa ter responsabilidade. Se ela for bem trabalhada, ela te impulsiona tanto para uma sexualidade boa, quando a gente fala de sexo em si, e também para toda a área da sua vida, seja para trabalho, seja para família, seja para relacionamento. Então, é uma energia que a gente precisa estar ali de olho, até para ela não ser canalizada para algo que possa te destruir. Tem uma coisa, quando eu aprendi isso, não tem, inclusive não tem muito tempo que eu pude aprender isso, que ultimamente eu venho vendo muito, até certo estudado a respeito sobre física quântica, essas coisas, né? E ali a gente vê que tudo é energia, né? Até a matéria é energia. E aí quando você fala sobre isso, né? Até a relação, né? Quando a gente parte para a parte da relação, é mais até uma troca. É uma troca de energia, uma relação mais de alma, não é só corpo, né? E aí, quando você comenta algumas relações que você tem, você troca muita energia negativa também, né? Dependendo da pessoa. É isso que acontece? Porque o sexo, ele é fluidez, ele é fluido. Então, dependendo daquilo que eu tô carregando, quando a gente vai para esse sexo, que se fala muito do sexo tântrico também, que tem aquele envolvimento. Como é que foi ensinado o sexo pra gente? Foi ensinado que você tem ali uma relação sexual. Quando a gente fala do homem, ela é pautada muito na questão da penetração em si, e as mulheres não conseguem vivenciar aquilo. Então, o que eu ensino para as mulheres que estão comigo é para que elas, de fato, primeiro. Sim, a gente precisa se valorizar. Quando eu me valorizo, eu sei quem é o parceiro que eu tô. Então a gente precisa saber escolher, porque somos nós, é o nosso corpo. E quando eu tô bem comigo mesma, eu vou trabalhando essa questão da minha autoestima e para saber qual é a pessoa que eu tô trocando, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse relacionamento sexual, eu carrego também se eu tô com uma pessoa extremamente depressiva. Se eu vou ali só focada em, hoje eu gosto muito do empoderamento feminino, mas eu tô com um pouco de medo para a vertente que eu tô caindo. No sentido de eu vou lá mesmo, vou ter aquela relação sexual, pronto, porque é prazer, volta, me satisfaz e acabou. A gente sabe que não é assim. As mulheres, então, que eu trabalho, gente, mas é só isso. Falo, não é, tem envolvimento. Tem envolvimento. Tem uma troca, você sai sim esperando a ligação do dia seguinte, não fica esperando a mensagenzinha. Então não vem com essa coisa de extremamente empoderada, porque assim, no fundo, assim, os atendimentos que eu faço, eu percebo mulheres falando, não, mas vai ser assim, Paulo, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta para conversar. E você percebe, porque a gente tem essa coisa do relacionar, de estar ali com uma pessoa. A gente brinca, né? Todo mundo fala, você vai casar? Não sabe a furada que tá entrando. Mas já parou para perceber que todo mundo quer casar? Será que a furada é mesmo? Ou será que criaram esse monte de mito tabu? Todo mundo quer se relacionar. Todo mundo quer ter uma pessoa ali que tu pode confiar, que tu pode trocar, que tu pode se entregar. Também tem um detalhe, você falou sobre como que a gente aprendeu, né, sobre isso. Por exemplo, mas eu acho que é todo mundo, na verdade. A primeira coisa que você aprende, né, sobre sexo e tal, e casamento, é a visão religiosa, né? Também a visão na Bíblia, que diz lá em Gênesis, que você vai sair de casa e se juntar com a sua esposa, e aí vocês vão se tornar um só. E aí quando a gente vê isso, principalmente até dentro da própria igreja, né? Vários casamentos que começam e acabam em divórcio,
acabam mal, acabam de várias formas, e na maioria das vezes isso acontece por falta por falta desse autoconhecimento, né? Dessa autovalorização. Porque você às vezes tenta ocupar um espaço, uma carência, né? Você ocupa uma carência que você vê no outro, e aí você acaba transportando a uma necessidade sua para uma pessoa que às vezes você não sabe se ela vai conseguir, que ela nem tem obrigação, né, de poder assumir aquele papel. Às vezes uma carência até de pai, de mãe, assim você vê isso também. Eu percebo muito isso. Por exemplo, eu vejo que relacionamento é uma troca. Relacionamento é uma junção de duas pessoas. Então, assim, eu tenho a junção ali de uma pessoa que pode estar com frustração, outra também. Só que eu tenho percebido muito que os casais, eles têm se afastado muito por falta de comunicação, até para relação sexual também. As pessoas têm, o casal mesmo, ele tem medo de falar sobre sexo. Homem e mulher ali, a mulher, ela tem medo de magoar, de falar ali para ele, falar assim, poxa, assim não tá legal, poxa, eu gostaria que fosse assim, poxa, eu gostaria de ter uma fantasia assim. Tá faltando essa comunicação nos casais, de poder conversar. A gente conversa sobre conta, a gente conversa sobre filho, a gente conversa sobre o dia do culto, sobre como é que foi aquilo que o pastor falou, mas aí na hora de fazer o sexo você só faz, você não fala. Poxa, amor, a gente podia inventar uma coisa diferente, olha, tá caindo na rotina. E normalmente a mulher, ela não verbaliza muito, ela fica emburrada, ela vai para aquela relação, às vezes, sexual sem vontade de ir, porque às vezes pode ter acontecido uma falta de aproximação entre aquelas duas pessoas. Ou seja, a gente precisa colocar isso também na nossa agenda. E quando eu tenho, como você falou, né, a falta de um pai, a falta de uma mãe, isso a gente precisa tratar em terapia. Eu acredito que eu não posso colocar ali no meu marido tudo, mas eu posso colocar nele essa conversa, tirar esse, por exemplo, casais que têm filhos, a gente sabe que quando o filho chega o negócio muda, fica diferente, não é a mesma coisa de sempre, aquela coisa que era um pouquinho maior vai diminuindo absurdamente, a mulher vira mãe, ela esquece que tem um marido, ela fica tão focada, e às vezes o homem olha para aquela mulher ali de uma forma, poxa, ela é mãe, como se fosse uma santa, você também às vezes esquece que ela também é mulher, é a sua esposa, então acho que falta essa troca dentro dos casais e conversar, tirar um dia para namorar de fato, tirar um dia para conversar, tirar um dia para se seduzir. Falta isso, falta essa comunicação dentro dos casais. A gente precisa tirar tempo para isso, porque assim, casamento é só base de sexo? Óbvio que não. Mas ele faz parte, tem ali aquela coisa que você se comprometeu dentro desse relacionamento. Então, é bom ter essa intimidade, a palavra que eu estava buscando. Essa intimidade, ela faz falta. Aqui, isso aí é o fruto, né, do casamento. Você casa para ter um fruto, né? E aí é sobre isso. Ó, o Síndico Essencial comentou aí, ó, muito interessante. A minha questão é sobre o futuro do casamento. Estou casado há mais de 40 anos, mas me surpreende tanta gente próxima a nós vivendo 3 ou 4 casamentos, além do casamento aberto. Pô, isso aí é muita doideira, né, também. Eu acredito que são pessoas que têm relacionamento aberto, né? Eu acredito que seja. É isso, amigo. Comenta aí, me confirma aí. Carlos, grande Carlos. Você está falando sobre casais que têm relacionamento aberto, é isso? Eu percebo que ele está falando de pessoas que têm vários relacionamentos, tiveram vários casamentos, está no terceiro, está no quarto, está no quinto, aquela coisa de caso, separo, que ele diz aqui que tem um casamento de 40 anos e também espanta a questão do relacionamento aberto. Dentro dessa rotina louca que a gente vive, a gente está esquecendo de namorar.
eu vejo que a gente está esquecendo de seduzir. Porque provavelmente, se ele tem um casamento de 40 anos, depois me conta aqui, é Carlos o nome dele. Como é que é essa rotina de 40 anos? Porque é fato que vai cair na rotina, a gente sabe disso. Mas aí como é que eu posso fazer para mudar isso? A gente pode tirar no final de semana 2, você pode deixar os filhos com as avós, você pode tirar algo para ir fazendo essa intimidade voltar. E eu vou dizer assim, casamento, namoro, tem oscilação. Você tem um pico que o sexo está muito alto, depois ele vai caindo. Aí como é que você faz? Junto ali aquele casal, fala, tá caindo, vamos melhorar um pouquinho? Eu acho que não é linear. Eu não tenho sexo todos os dias, então não tenho. É linear, então vai oscilando. A gente precisa cuidar dessa oscilação. E eu percebo que as pessoas estão desistindo muito fácil. Ah, gente, eu não tenho mais vontade de colocando na linguagem, eu não tenho mais vontade de transar com meu marido. Eu penso, sei lá, em outra pessoa. Mas será que de fato, não é porque você perdeu um pouco esse encantamento, talvez possa resgatar? Dá para resgatar, dá para reviver, dá para voltar, lembrar daquele homem que você se relacionou lá atrás. Alguma coisa te encantou ali. E você às vezes esqueceu disso, é só trazer de volta esse encantamento, relembrar aquilo que te seduziu lá atrás e de repente reacender. Tá faltando a gente. Quem se comprometeu a ter um casamento que não é de relacionamento aberto, que hoje tem muita relação aberta, então aí já é um outro fator para a gente conversar, mas quem se comprometeu, eu acho que precisa continuar alimentando isso todos os dias. Todos os dias eu preciso alimentar meu casamento, faz parte. E também que vira aquilo, né? Você não tem um casamento, você aguenta o outro, né? E tem muito casamento também que é antigo que não tem mais o relacionamento. É um aguentando o outro, às vezes até por causa dos filhos. Então você se obriga a estar com aquela pessoa. Eu falo isso porque eu vivi isso. O relacionamento dos meus pais, eu já ouvi várias vezes. Minha mãe estava com meu pai por causa da gente, eu e meu irmão. Então, por causa disso. Então, não era um relacionamento. Eram os dois juntos em uma casa para passar uma visão para a gente de que o casamento é para a vida eterna. Né? Até que a morte nos separe. Mas a gente via, a gente tinha aquela noção, e eu, depois de um tempo, eu pude aprender isso da maneira correta. Porque a gente também aprende. E, infelizmente, tem muita criança que aprende a ser igual. Então, quando você não tem um relacionamento, você não se relaciona mais, o seu filho começa a ver aquilo como modelo. Então, vai estragar os relacionamentos dele. Ele vai acabar achando que aquilo é normal. Então, no crescimento dele, ele vai ter relacionamentos nessa base. Ô, Rômulo, como que você sabe disso? Porque eu, por muito tempo da minha vida, tive isso. Eu tive muito relacionamento que não era fachada, mas era um relacionamento só daquilo ali, de uma noite, de horas, nem era de uma noite, às vezes era de horas, que marcava, ia no hotel e ficava lá e depois não tinha mais mensagem, não tinha um oi. Então era totalmente só aquilo. Então era muita, e a gente, sem ter esse conhecimento, a gente estava absorvendo tanta coisa ruim que a outra pessoa tem as crises dela, as inseguranças dela, e a gente acaba levando mais insegurança, né? Porque, querendo ou não, dependendo da mentalidade, a pessoa busca um relacionamento para ver um acolhimento, né? Para ver um acolhimento, para se sentir abraçada, e às vezes você pega sem querer, ou às vezes querendo, você acaba entregando para ela mais problemas, mais insegurança. E aí a gente vê essas várias doenças, né, que a gente tem aí, psicológicas, psicossomáticas, por causa de relacionamentos relacionamentos totalmente errados, né?
Você botou uma coisa interessante quando a gente fala sobre a repetição de padrão dos nossos pais. Às vezes a gente cresce tendo aquele modelo ali de casamento e muitas das vezes inconsciente, porque você não fala assim, não, o relacionamento do meu pai e da minha mãe não era pautado em amor, então agora eu também só vou viver num relacionamento pautado em amor, em falta de amor. Não é assim, é inconsciente. Às vezes você pensa assim, tá, mas casamento é algo ruim, então para que eu vou me entregar aqui nessa mulher? Melhor ficar com ela aqui essa noite, eu não pego vínculo, eu não me agarro, eu não me entrego, não me dou, porque relacionamento é entrega, e beleza, passou e vamos pro próximo, e vamos pro próximo. E assim você vai. E depois chega uma hora que você fala assim, poxa, final de semana, eu queria estar aqui agarradinho de conchinha, eu queria sim ter alguém aqui, de repente num domingo, ali a gente brincando, fazendo uma comida, estando junto, assistindo um Netflix, mas a gente tem medo de se entregar, talvez por essa repetição de padrão, ou talvez hoje que a gente fala de ter esse medo de viver ao outro, de ter esse medo de se doar, porque relacionamento é entrega, é doação, é saber que sim, vai ter, são pessoas diferentes, vão ter conflitos, mas no final, como você falou, todo mundo quer estar aconchegado, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer ter esse tipo de troca, mas assim, tem pessoas que ainda não estão evoluídas para isso, elas ainda estão nesse processo de construção, é o tempo de cada um. Maturidade, né? O Cid, Maturidade. aí o Cid, o Carlos, né? Botou aí, tenho de repetir 4 letras sempre, obedecer. Aí o casamento dá certo aos 40 anos. Mulher é um bichinho autoritário, né? Meu marido também fala assim, ô bicho autoritário aqui em casa. Que a gente é muito acelerado, então a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E quando você vê, você já falou 10 coisas e fala, gente, coitado, ele não processou nenhuma ainda. E eu não continuo, eu não parei de falar, eu não parei de delegar. Ah, a Dalila tá aqui, olá, A Dalila. Dalila tá aí, ó. Deixa eu agradecer ao Wagner que entrou aí, a corretora Geisa Brasil, obrigado a todo mundo, a Rosa, a Andréia, obrigado, a consultora Fernanda Silveira, obrigado a todo mundo que está aí na live, né? Hoje a gente está trazendo um assunto desse, cara, é um assunto tão rico, né? Que a gente acaba expondo, né, muitas fragilidades das pessoas, né? E quando a gente tem essas consciências, a gente sabe lidar melhor com o mundo, né, com a pessoa, com o nosso próximo, porque muitas das vezes aquela pessoa que está ali na sua frente, ela está passando por um momento complicado e que quando ela acaba tendo que ter um relacionamento, né, ela acaba tendo que se relacionar com uma pessoa, acaba vindo muitos traumas, né? E aí esses traumas são muitas vezes causados pela convivência que ele teve dos pais dele, né? Então, o que ele via dos pais acabou trazendo uma chave para ele. E aí, qualquer hora que ele vai se relacionar com alguém, ele se torna, não, pô, se eu me relacionar, eu vou ser assim. Eu falo isso porque eu pensei nisso. Eu pensava assim, antes de aprender o que é se relacionar com pessoas, eu pensava dessa forma. E eu tinha uma vida que eu não tinha conexão com as pessoas. Eu não sabia falar, não sabia me expressar. E aí, e até quando eu falava, eu não tinha um mínimo de sensatez para lidar com uma pessoa, a saber um limite de uma fala, ou até um limite de respeitar, porque da mesma forma que eu sou livre, né, para me expor, a pessoa também é livre para expor o ponto dela. E aí, se você não sabe se relacionar, não tem essa consciência, né, você acaba perdendo várias oportunidades. E aí a gente poderia falar disso, né? Pode Uma falar. pergunta que aí eu até faço a você como homem, né? Eu que estudo muito o mundo feminino, eu percebo também que o patriarcado ele é muito cruel com os homens.
Porque ele ensina para o homem que ele tem que ser forte o tempo todo. Quando a gente tem um filho homem, você já fala, ó, prende suas cabras, porque meus bodes estão soltos. Ele fala muito sobre essa questão de que tem que pegar mesmo, tem que fazer assim, tem que fazer essa... Não deixa vocês nem viver a conexão de verdade. Vocês têm que ter tanta... Tem que ser viril, não pode falhar. Então, você não pode se apaixonar. Porque, ó, e a mulher, ela já é ensinada aquele desespero de que ela tem que casar, ela tem que ter filho. Então, assim, é uma coisa muito diferente, é uma disparidade muito forte. E eu vejo que a cultura para o homem, ela é muito cruel. Ela não deixa o homem, de fato, olha, homem, você pode se apaixonar sim, você pode se entregar sim, você pode chorar sim. Bom, você pode amar sim, existe amor sim, existe quando a gente fala de relação sexual, existe sim você, como é que se fala? Experimentar um corpo de uma mulher. Se você parar para perceber, o sexo ele é tão rápido hoje, é tanto focado em orgasmo, e não tem essa vivência do corpo. E a gente precisa vivenciar essa... A gente precisa vivenciar essa troca que está faltando. Não é? Não, exatamente. Eu até perdão, porra, é que eu tô no evento aqui, eu tô organizando o evento. Tá chegando palestrante aqui, eu tenho que arrumar o cara no espaço. Ó, vamos voltar para o evento agora. Geise, eu vou te agradecer. A gente vai fazer de novo. É que hoje acabou ficando no dia, eu tô no evento aqui na organização, né? Aí acabou, vamos entrar. Mas a gente vai marcar, eu vou poder falar contigo. Eu já te agradeço por tudo, pela live. Esse assunto é muito bom, um assunto muito amplo, é por isso que a gente vai trazer de novo. Eu quero te agradecer. Deixa aberto aí, fica à vontade, pode falar o que você quiser, fazer um encerramento. E já te agradeço, tá? Por tudo. Eu gostaria de agradecer, né, o convite que você me fez. Gostaria de agradecer a todos que passaram por aqui. Tem meu Instagram, para quem quiser estar me seguindo, para quem quiser, de repente, a gente conversar um pouco mais sobre isso. O que eu digo para mulheres e homens se você não está feliz na área da sexualidade da sua vida, busca ajuda, porque não é justo a gente viver de uma forma que não seja gostosa, que não seja boa, que não tenha conexão, que não seja de verdade. Então, assim, viva com intensidade, experimente. E para as mulheres ou homens que estiverem aí nesse tipo de sofrimento, tiver passando algum tipo de dor, alguma coisa, a gente está aí para poder ajudar. Esse é o trabalho do sexólogo. E para as mulheres, tenham essa sexualidade aflorada, e para os homens também se permitam vivenciar a sexualidade sem tanta cobrança do machismo, do patriarcado. A gente merece. E sexualidade é merecimento. Tá bom? Não, é isso mesmo. A gente está falando de algo muito principal, né? Principal para todo mundo. Então, eu quero te agradecer a todo mundo. Deixa eu voltar lá, organizar aqui. Vai lá, obrigado por tudo, tá? Obrigado a todo mundo e tamo junto. Tamo junto. Beijo. Pronto. Valeu. Um beijão.